de biologia. Já estudamos poríferos, já estudamos quinidários, já estudamos plateominto, já estudamos nematominto e na aula de hoje, no capítulo do livro de vocês, o assunto de anelídeos. Vocês, como eu sempre falo, vocês têm que acompanhar a evolução da espécie, do mais simples ao mais desenvolvido. E agora vamos chegar a um verme chamado anelídeo. O primeiro verme que a gente viu foi o plateominto, o segundo foi nematominto. E agora vamos falar sobre os anelídeos. Anelídeo, o que a gente vai falar sobre os anelídeos? O que vocês vão ver no livro de vocês? A característica dele. Primeiro ponto do anelídeo, ele é um ser do tipo triblástico. Ele vai apresentar os 3 anexos embrionários. Pertence ao ramo dos animais protostômios. Esse animal, esse anelídeo, ele já começa a possuir um celoma verdadeiro. Apresentam todos os sistemas orgânicos bem desenvolvidos. Então, o anelídeo, ele já é um animal mais evoluído do que o nematominto. Ele já apresenta do tipo triblástico. Ele possui celoma verdadeiro. Ele apresenta todos os sistemas orgânicos bem desenvolvidos. Então, triblástico, protostômio, celoma verdadeiro, sistema orgânico. E um detalhe importante: o anelídeo, ele é um ser que apresenta metamerismo. O que é metamerismo? É metameria. O corpo dele é todo segmentado em forma de anel. Por isso que ele é chamado anelídeo. Primitivo, com poucas diferenciações entre os diferentes sômitos. Compartilha com os artrópodes a secreção de uma cutícula externa e um sistema nervoso semelhante. Galera do segundo ano, uma observação para vocês. Qual é o ponto mais importante do anelídeo? É que o anelídeo, ele possui celoma verdadeiro e ele é metamerizado. O corpo dele é todo segmentado em anel. E outro detalhe, ele é triblástico e ele é protostômio. O que é protostômio? Protostômio é aquele animal em que na sua formação embrionária o blastóforo ele tem a sua abertura. E a abertura dele vai originar o ânus, o orifício de saída. Anelídeo. A contribuição biológica. O que a gente pode falar de contribuição biológica do anelídeo? Metamerismo representa um grande avanço desse filo e o embasa o metabolismo mais avançado dos artrópodes. Celoma atinge o maior estágio de desenvolvimento. Então, o anelídeo, ele tem a metameria. O corpo dele é todo metamerizado. E o anelídeo, ele apresenta o quê? O celoma. Especialização na região cefálica, com órgãos diferenciados. Eles começam a apresentar o quê? Tentáculos
ele começa a apresentar palpos e manchas ocelares. Modificação do sistema nervoso, gânglio cerebral, dos 2 cordões nervosos ventrais, com fibras gigantes percorrendo todo o corpo. Vários gânglios com ramificações laterais. Então, o anelídeo, ele já começa a apresentar um sistema nervoso desenvolvido. Metamerizado, apresenta metameria. Apresenta celoma verdadeiro. E ele é triblástico e protostomado. Ele é protostômico. Então, o anelídeo, ele tem esses pontos mais importantes. Ele é triblástico, ele é protostômio, ele tem celoma verdadeiro e ele apresenta o que? Metameria. Esses são os pontos importantes do anelídeo. Outro detalhe, o anelídeo, ele começa a apresentar um sistema circulatório mais complexo. O sistema circulatório do anelídeo, ele é um sistema circulatório que fechado. Além de apresentar metameria, o anelídeo, ele tem um sistema circulatório fechado. Aparecimento de parapódios. O que são esses parapódios? São as funções respiratória e de locomoção. Introduz a sugestão de pares de apêndices e brânquias especializadas encontradas nos artrópodes mais bem organizados. Nefrídeo, bem desenvolvido em quase todos os sonos. Remoção de metabólicos do sangue e do celoma. E ele apresenta o que? Alta capacidade de que? Regeneração. Então, o anelídeo, ele começa a apresentar o que? Nefrídeos. E ele tem uma alta capacidade de que? Regeneração. Então, eu tenho aqui os anelídeos. Cladograma. O que é o cladograma? O cladograma é a árvore filogenética. Então, eu tenho aqui as origens dos anelídeos. Os anelídeos, eles podem ser oligoquetas. Os anelídeos, eles podem ser poliquetas. E os anelídeos, ele pode ter a classe de quem? Dos iludíneos. Então, os anelídeos, eles são triblástico, protostômio, celoma verdadeiro, metameria, sistema circulatório fechado e nefrídeos. Os anelídeos, os tipos de anelídeo. Os anelídeos, eles têm a classe dos oligoquetas. Ele tem a classe dos poliquetas e eles têm a classe dos iludíneos. Oligoquetas é aquele anelídeo que tem poucas cerdas. Poliquetas, várias cerdas. E os iludíneos é a classe que não tem cerdas. Quem são os iludíneos? As sanguessugas. Então, as sanguessugas pertencem à classe dos iludíneos. Então, está aqui, ó, as classes, como eu falei a vocês. Oligoquetas, poliquetas e os iludíneos. Oligoquetas são as minhocas. Iludíneos são as sanguessugas. E as poliquetas é a cobra cega. Vamos agora para a característica do filo, a característica dos anelídeos. Esses são os pontos importantes. Triblástico, protostômos, celoma verdadeiro, metameria, circulatório fechados e apresentam nefrídeos. Agora vamos para a característica. Primeiro ponto, corpo segmentado.
simetria bilateral. Então, o primeiro ponto do anelídeo, ele tem um corpo de quê? Segmentado. Segundo ponto importante do anelídeo, parede do corpo composta por duas camadas de músculo circular, externa e longitudinal interna. Apresenta o quê? Epiderme e cutícula úmida e transparente, não quitinosa, secretada pela epiderme. Então, o anelídeo, ele tem um corpo segmentado e o anelídeo, ele tem duas camadas de músculo circular externo e longitudinal interno. Então, o anelídeo, ele é um ser que ele, na sua pele, ela é o quê? Úmida. Outro detalhe importante, o anelídeo apresenta o quê? Cerdas. Como eu disse a vocês, oligoquetas e poliquetas. Oligoquetas, poucas cerdas. Poliquetas, várias cerdas. Mas eu tenho a classe dos irudíneos, ausente nas sanguessugas. Então, os irudíneos, eles não apresentam cerdas. Aqui eu tenho as cerdas dele, ó, as cerdazinhas. Então, essas cerdas é que ajudam na locomoção do ser. Quarto ponto. Os anelídeos, eles já começam a apresentar celoma verdadeiro. O celoma dele é bem desenvolvido e dividido por septo, exceto nas sanguessugas. Os fluidos celômicos mantêm a turgência e atua como esqueleto hidrostático. Então, o celoma, ela vai atuar como esqueleto hidrostático. Sistema digestório do anelídeo. Sistema digestório completo e não arranjado metabolicamente. Quando eu digo sistema digestório completo, é aquele sistema digestório onde apresenta o ânus, orifício de entrada, o ano, orifício de saída, e a boca, orifício de entrada. Então, o sistema digestório completo apresenta a boca, orifício de entrada, e o ânus, orifício de saída. Então, galera, observe bem: anelídeo, triblástico, protostômio e celoma verdadeiro. O celoma dele é bem desenvolvido. O que é o celoma? Como se fosse uma abertura. Sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? É quando apresenta a boca e o ânus. Sistema circulatório, aberto ou fechado e com arranjo segmentado. Pigmento respiratório é o que? Hemoglobina. Um detalhe: falar no anelídeo é falar do sistema circulatório fechado. E ele tem a pigmentação. A pigmentação dele é o que? Hemoglobina. Está aqui a fotozinha do anelídeo, onde ele vai apresentar o corpo metabolizado. E o sistema circulatório dele é um sistema circulatório que? Fechado. Está aqui, ó, o coração do anelídeo. Nesse ponto aqui, o sistema circulatório aberto de anelídeo poliqueta. Como eu disse a vocês, a minhoca, ela vai ter o sistema circulatório fechado, é um anelídeo.
Mas quando a gente fala do poliqueta, o coração, o seio e os vasos. Sistema circulatório aberto. Sistema circulatório fechado. Coração. De um anelídeo oligoqueta. Poucas cerdas. Alguns poliquetas têm circulatório aberto. Os oligoquetas têm simplesmente circulatório quê? Fechado. Então, o sistema circulatório do anelídeo, se for do grupo dos oligoquetas, sistema circulatório fechado. Se for do grupo dos poliquetas, sistema circulatório aberto. Sétima característica, trocas gasosas. As trocas gasosas dos anelídeos vai acontecer por onde? Pela pele, pelas brânquias ou pelos parapódios. Então, quando a gente fala pela pele, significa que o sistema respiratório dele se dá pela pele. Quando eu falo brânquias, o sistema respiratório dele se dá pelas brânquias. Quando eu falo brânquias, é aquele anelídeo que vive na água, sistema respiratório branquial. Sistema excretor. O sistema excretor do anelídeo é tipicamente um par de quê? Nefrídeos. Em cada metâmero sem segmento. Nefrídeo é um rins que ele não está desenvolvido. Ele ainda está o quê? Primitivo. Então, recapitulando, sistema excretor dele se dá à base de quem? Nefrídeos. Quando a gente fala que as trocas gasosas ocorrem pela pele, a respiração é uma respiração do tipo cutânea. Quando fala respiração branquial, ocorre por onde? Pelas brânquias. Então, gente, outra característica muito importante é as trocas gasosas. Pele, branca. E o sistema excretor dele é por onde? Nefrídeos. Nona característica dele, sistema nervoso. O sistema nervoso dele apresenta 2 cordões nervosos ventrais, com vários pares de gânglios laterais, que no caso são os cérebros, gânglios cerebroides, par de gânglios dorsais com conexões ao cordão nervoso. Então, o sistema nervoso dele apresenta cordão nervosos, nervos laterais e os gânglios cerebroides. Já tem um sistema nervoso mais desenvolvido. Órgãos sensoriais, táteis, botões gustativos, estatócitos, noção de gravidade, ele tem a noção da gravidade. Em alguns, células fotorreceptoras e olhos com lentes em alguns. Então, quando a gente fala de órgãos sensoriais, vamos falar exatamente de quem? Os órgãos tácteis, os botões gustativos e as células fotorreceptoras, onde ele vai sentir o ambiente. Os anelídeos, ele tem sexos separados ou são hermafroditas. Larva se presente e é do tipo trocófora. Reprodução assexuada por brotamento em alguns. Um detalhe, o anelídeo, a reprodução dele, a minhoca, é uma reprodução cruzada, porque a minhoca, ela é hermafrodita. Ela tem o masculino e ela tem o quê? O feminino. Corpo de um anelídeo típico, protostômio. Anterior, corpo segmentado e uma porção terminal. O pigídeo, último segmento. Tanto o protostômio
pigídio não são considerados o quê? Metâmeros. Durante o desenvolvimento formam-se novos metâmeros à frente do pigídio. Então está aqui, ó, o pigídio, o ânus. Aqui eu tenho as cerdas, os poros dorsais. Aqui é o clitelo. É nessa região aqui que vai acontecer o quê? A reprodução. Aqui eu tenho o quê? A boca. Região pré-clitelar. Então esse clitelo aqui é a região onde vai acontecer a reprodução cruzada do anelídeo. Agora vamos falar um pouco sobre os poliquetos. Eu falei dos oligoquetos. Poliquetos, vermes principalmente marinhos. Habitat embaixo de pedras, buracos temporários ou em tubos permanentes secretados pelo próprio animal. Os poliquetas, sexos separados. Cuidado! A classe oligoqueta, eles são hermafroditas. No caso, as minhocas. Já o poliquetas, ele tem sexos separados. Fecundação dele é o que? Externa. Óvulos e espermatozoides na água do mar. Evolução indireta. Apresenta a larva trocófera. Protostomado. Porção anterior com apêndice sensitivo. Ele apresenta olhos, eles têm os palpos e eles têm os tentáculos. E ele tem o que a gente chama de quê? O cérebro. Peristômios, logo após o protostômio, é o primeiro segmento verdadeiro. Porta a boca do lado ventral. Pigídio, parte terminal. Corpo, metâmeros com numerosas cerdas implantadas em par de parapódio. Da classe poliqueta, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entendam o habitat dele, que ele apresenta um sexo separado. Esse é o ponto principal da classe poliqueta. E que ele apresenta o quê? Muitas cerdas. Numerosas cerdas. Diferente da oligoqueta. A oligoqueta, respiração cutânea, porque ele vai respirar pela pele. Já o poliqueta, respiração branquial, respira pela branca. O oligoqueta, poucas cerdas. Poliqueta, numerosas cerdas. Outro detalhe importante: oligoqueta, eles são hermafroditas. Eles têm os dois sexos. Poliquetas, sexos separados. A reprodução do oligoqueta é uma reprodução cruzada, porque ele tem o clitelo, a região onde vai ocorrer transferência de óvulo e espermatozoide. Já a poliqueta, ele tem sexo separado. A fecundação dela é o quê? Externa. Onde tem o quê? Óvulos e espermatozoides. Está aqui o poliqueta, o tentáculo, palpo, os ocelos, tudo isso que a gente já viu. Agora vem a terceira classe. Vamos observar direitinho. Oligoqueta, poucas cerdas, reprodução cruzada, respiração pela pele, uma respiração cutânea. Já a classe irudinha, ele já tem um ponto diferente. Presença de quê? Ventosa. Irudinho não tem cerdas. O ponto principal dele é o quê? Ventosas. É essa ventosa que vai grudar no corpo do ser humano. Sangue suga e começa a sugar. Perdas de cerdas. Não tem cerdas. Outro detalhe importante.
simbiose com bactéria para a digestão do sangue. Ausência de quê? Enzima digestiva. Redução do volume da cavidade celomática. Glândulas salivares com substância antiglutinante. E eles são do tipo quê? Hematófago. O que é hematófago? Fago, comer. Hemato, hemácia. Se alimenta de quê? Das hemácias. Se alimenta do sangue. Por isso que é chamado de quê? Sanguessuga. Então os anelídeos, oligoquetas, poliquetas e os iludíneos. Falamos dos poliquetas, falamos dos iludíneos. Agora vem a classe oligoqueta. Protostômio também. Boca ventral entre o protostômio e o peristômio. E apresenta o quê? Ânus. Falar em protostômio é um animal que o blastóporo, na sua abertura, origina o quê? A boca. Oligoqueto, o que é que eu posso falar de importante a vocês? É exatamente aqui, ó. Clitelo. Clitelo distingue-se facilmente em animais o quê? Adultos. Sistema digestivo. A boca, faringe, esôfago, papo, moela, glândulas calcíferas e intestino. Reto e ânus. Célula clorogêneas. Síntese de proteínas e estocagem de quê? Glicogênio. Trocas gasosas ocorrem exatamente por onde? Pela epiderme. Então as trocas gasosas acontecem exatamente pela pele. Células cloragógenas elaboram produtos nitrogenados para a excreção. Uma coisa muito importante. O que é que o anelídeo da classe oligoqueta vai excretar? Ele excreta exatamente o que? Ureia e amônia. Então a excreção do oligoqueta se dá exatamente por quem? Pela ureia e o que? Amônia. E os nefrídeos faz o que? Eliminar. A excreção se dá através de quem? Do nefrídeo. E a excreção dele é o que? Amônia e ureia. Amônia e ureia. Sistema excretor. Aqui eu tenho o nefrídeo. Túbulo nefridiano, rede capilar, nefridióporo, funil ciliado, nefrostoma, o septo e a bexiga. O sistema excretor, nefrídeos a partir do segmento, alguns ápices no intestino ou na parte de quem? Do corpo. Então o nefrídeo, ele vai atuar exatamente na excreção. O que é que ele vai excretar? Amônia e ureia. Sistema circulatório dos oligoqueta é um sistema circulatório do tipo fechado. E ele vai apresentar o que? As hemoglobinas. Sistema nervoso, ele já começa a apresentar gânglios cerebróides. Já começa a ter um sistema nervoso mais desenvolvido. Sistema reprodutor feminino, o masculino. No oligoqueta é do tipo hermafrodita. Vai apresentar os dois. A reprodução do oligoqueta, como eu já falei e repito, uma reprodução que cruzada. Qual é o local exato dessa reprodução? Clitelo. Aqui são os casulos que eles começam a formar. E o ponto importante:
Recapitulando, os anelídeos, ele tem 3 classes: oligoqueta, poliqueta e rudinha. Um detalhe: os anelídeos, eles são do tipo triblástico, apresentam os 3 anéis embrionários. Eles são protostômicos, onde o blastóporo se abre e origina o ânus. Ele apresenta celoma verdadeiro, o grupo dos anelídeos. Ele tem um corpo metamerizado, metameria, todo dividido. Ele tem o sistema circulatório fechado dos oligoquetas. E ele tem um sistema circulatório aberto dos poliquetas. Ele tem 2 tipos de respiração. Uma respiração cutânea pela pele, no caso os oligoquetas, e ele tem uma respiração branquial, que ocorre nos poliquetas. Ele tem os oligoquetas, poucas cerdas, poliquetas, várias cerdas. Irudíneos não apresenta cerdas, mas o irudíneo ele tem o quê? Uma ventosa. Por isso que nós chamamos de sanguessuga os irudíneos. Então isso são os anelídeos. Outra coisa importante, no sistema circulatório dos anelídeos, ele vai apresentar hemoglobina. O sistema nervoso dele já tem os gânglios cerebrais, já é mais desenvolvidos. Outro detalhe importante, os oligoquetas, as minhocas, vai apresentar os nefrídeos e a sua excreção libera o quê? Amônia e ureia. Tudo isso tem no livro de vocês. Outro detalhe importante, os poliquetas têm os sexos separados, sexo masculino e o sexo feminino. A reprodução dele é o quê? Externa. Espermatozoide e o óvulo são depositados na água e ocorre a fecundação. Já os oligoquetas, ele tem uma reprodução do tipo quê? Cruzada. Qual é a região? Ele tem um clitelo para liberar a passagem do óvulo e do espermatozoide, formando o que a gente chama de casulo. Então tudo isso foi visto. Mas tem um ponto importante: a minhoca, os oligoquetas, ele ajuda na economia para a pessoa, criando o que a gente chama de quê? Minhocultura. O que é a minhocultura? Cada vez maior importância econômica, produz impacto quê? Positivo, direto nas características de quem? Do solo. As minhocas, elas cavam galerias, ajuda muito na irrigação, no transporte da água, promovendo o que a gente chama de quê? Aeração, movimentação, drenagem, turnover de nutrientes, incorporação de matéria orgânica no solo, aumenta as atividades químicas do solo. Ao comer, amolece a terra dura e a passagem pelo trato digestivo. A matéria orgânica sofre digestão e decomposição. Aumenta de quê? Fertilidade. Minhocultura. Principal ação das minhocas no solo: processamento e incorporação de matéria orgânica no solo mineral, influindo nas propriedades químicas e físicas e microbiológicas do solo. Consequentemente, interfere nos aspectos pedogênicos e paisagísticos, morfologia do caráter do solo. Então, a minhocultura ajuda no poder o quê? Econômico. O solo ele fica mais rico em nutrientes. Com isso, a plantação é o quê? Melhor.
As minhocas constituem a maior biomassa animal do solo. A assimilação do ingerido, menor do que 10%. Excretando bolas o quê? Fecais, beneficiando por ação de enzimas e bactérias. Solo com minhocas, penetração de água é de 2 a 10% maior e a capacidade de campo aumenta de 11 a 17. Espécie Eisenia foetida, Lumbricus rubellus, vermelha da Califórnia, Iodilus eugênio. Aqui está a minhocultura, fotos de minhocultura, realizando a minhocultura. Então, galera do segundo ano, terminamos aqui mais uma aula de biologia com o assunto de anelídeos. Dica de estudo para vocês: observe as características de um anelídeo. Observe que o anelídeo ele é triblástico, apresenta os 3 anexos embrionários. Veja que o anelídeo ele é protostômio ou protostomado. Ele tem um blastóporo se abrindo, originando ânulos. Veja que o anelídeo ele já começa a ter o celoma verdadeiro. Observe que os anelídeos ele tem a metameria, são animais metamerizados, o corpo todo segmentado em anel. Veja que o sistema circulatório ele é aberto e o sistema circulatório ele é fechado. Sistema circulatório aberto são os poliquetas, sistema circulatório fechados, os oligoquetas. Veja os nefrídeos, a excreção que excreta amônia e ureia. Sistema nervoso já é mais desenvolvido. Então, eu deixo isso para vocês. Observe a reprodução das classes oligoqueta, das classes poliquetas. Veja tudo isso direitinho. Tem na literatura, tem no livro de vocês. No mais, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.